Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Laura Couto sempre com a gente na redação do ICL, na atualização das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais do Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, e para quem está nos ouvindo na Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. É isso aí, um abraço para o pessoal da Rádio Cultural FM ali na divisa, Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Um abração para todo mundo que nos acompanha por lá. Boa tarde para a Laura, boa tarde para você que mora nesse país em que o filho do ex-presidente, um ex-presidente que virou réu, né? E que pode ser preso ainda este ano. O filho do ex-presidente manda recado para madrasta, que disputa com ele espaço na extrema-direita. Michele Bolsonaro versus Eduardo Bolsonaro. Os dois podem ser candidatos com apoio do Jair, mas tem uma divergência aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a extrema-direita enrolada com a justiça, mas ainda muito forte politicamente. O presidente Lula se encontrou hoje com a ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar no apartamento dela em Buenos Aires. Aliás, Cristina Kirchner, que sofre uma perseguição judicial muito parecida com a que sofreu Lula na época da Lava Jato. É o lawfare atuando em boa parte da América Latina. Lula está na capital argentina desde ontem para participar da cúpula do Mercosul e aí aproveitou para fazer esta visita de cortesia a Cristina, que não tem nenhum cargo, ela está presa. No entendimento de muita gente, presa injustamente, uma perseguição. Aqui tem imagens do Lula já na cúpula do Mercosul. Mas o encontro com a Cristina aconteceu no início da tarde, por volta de 12h30, durou cerca de 50 minutos, foi lá no apartamento dela, numa esquina, sempre com muitos manifestantes no entorno, né? O pessoal do peronismo, né? Presente ali o tempo todo, bandeiras do PT. Na chegada e na saída, Lula foi aplaudido pelos apoiadores de Cristina Kirchner, que se concentram em frente à casa da ex-presidenta. Vamos acompanhar a reportagem. Aí o momento em que o Lula chega ao prédio. As imagens vão continuar rodando aqui no telão, enquanto eu faço um rápido comentário. Eu tive no Uruguai agora há pouco tempo acompanhando o velório do Pepe Mujica e na Argentina no ano passado. É impressionante como a esquerda na América Latina tem o Lula como uma referência. Então, o Lula saudado não eram militantes brasileiros, obviamente eram militantes ali do justicialismo, que é o partido peronista de apoio à Cristina. Esse é o apartamento onde ela mora, numa esquina ali bandeiras também no entorno dos apoiadores da Cristina. E o que eu falei, também bandeiras do PT, porque tem o núcleo do pessoal ligado ao PT em Buenos Aires, mas o grosso das pessoas ali na porta são os apoiadores da Cristina Kirchner. Bom, a gente tem mais informações sobre essa visita de Lula à Argentina com a Laura Couto. Rodrigo, a visita do Lula a Cristina Kirchner aconteceu depois da participação do presidente brasileiro na cúpula do Mercosul. Logo depois dessa visita a Kirchner, o Lula se encontrou com o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, e tirou uma foto com o cartaz que a gente tem aí na tela escrito Cristina Livre. Segundo interlocutores que estavam presentes no encontro, o Lula teria dito que acredita na inocência da Cristina Kirchner. Ela foi formalmente condenada num nebuloso caso em que ela é acusada de corrupção, Rodrigo. Agora, sobre o encontro com o Milei. Apesar da visita oficial à Argentina do presidente Lula, ele não tem nenhum encontro previsto com o Javier Milei. De acordo com a agenda divulgada pela Secretaria de Comunicação, não tem nenhuma reunião bilateral entre os dois líderes. No entanto, o presidente Lula ele se encontrou com o presidente do paraguaio, Santiago Peña, e com o chefe de Estado boliviano, Luiz Arce, Rodrigo. Essa é a primeira vez que o Lula visita a Argentina desde a posse do Milei, em dezembro de 2023. É claro, isso chama muita atenção, Laura. Quer dizer, o Lula vai à Argentina
encontra com o Milei só ali na formalidade, na passagem de cargo no Mercosul, porque a Argentina entregou a presidência rotativa do Mercosul para o Brasil, não marcou nenhum encontro com o Milei, teve encontro com o presidente do Paraguai, em solo argentino. Acho que a gente tem imagens aqui do momento em que o Lula participa daquela formalidade ali na transmissão de cargos. Nenhum encontro bilateral só dos dois, Milei e Lula. O Milei já desrespeitou várias vezes o Lula, já atacou o Brasil. Depois o Brasil até ajudou numa crise energética argentina. Mas Lula se encontrou, como a Laura destacou, o presidente do Paraguai e até o presidente da Bolívia, Luiz Arce, que também vive uma crise política forte lá na Bolívia. Lula assumiu então a presidência rotativa do Mercosul nesse evento, que você vê aí as imagens agora na tela, quem nos ouve só pelo rádio, escrevendo, é o Lula sentado na mesa ao lado do Milei, assim, muita formalidade, ficaram lado a lado, nenhuma assim animosidade, mas também sem sorrisos. Reparei isso, caras fechadas e sérias, tanto de Milei quanto de Lula. Lula afirmou, né, que a integração comercial do bloco com a expansão de acordos de livre comércio é fundamental, diz que os principais acordos estão na mesa agora, União Europeia, Mercosul e também parceria com os países asiáticos. Lula disse que quer uma atuação conjunta dos países membros do Mercosul contra as crises climáticas e no combate ao crime organizado internacionalmente e disse nesse discurso que o eixo econômico do mundo está se transferindo para a Ásia. Um recado de que o Mercosul tem que olhar ainda mais para a Ásia, o que não agrada muito o sujeito que está do lado dele aqui na imagem, que é o Milei, que é um adepto de Donald Trump e um ferrenho apoiador do regime sionista de Israel. Então é importante o registro, a viagem de Lula. Eu queria chamar de novo aqui para a tela aquela fotografia que a Laura citou, o Lula com a plaquinha, Cristina Livre, Cristina Livre. Porque ontem estava o Lula na Bahia com uma outra plaquinha, aquela fotografia de ontem era, mas não precisamos botar, de ontem era o Lula pela taxação dos super ricos. E acho que o Lula está pegando gosto por essa história dos cartazes. Hoje, Cristina Livre. E aqui do lado, né, um dos apoiadores aqui da Cristina com Lula livre, para lembrar que o que a Cristina vive hoje lá na Argentina é parecido com o que o Lula viveu no Brasil. E o Lula entra numa fase desse terceiro mandato em que ele tenta resgatar um pouco daquela energia militante que se criou no Brasil, na resistência à prisão dele, na resistência à Lava Jato, às injustiças e ao governo Bolsonaro. O Lula está tentando retomar isso, agora com uma pauta interna de enfrentamento nessa questão dos impostos, os ricos têm que pagar imposto, e internacionalmente assumindo também bandeiras importantes como esta da Cristina Livre, porque a direita argentina não quer o retorno do peronismo, da centro-esquerda, do que representa a Cristina Kirchner. Então, no meu entendimento, é um símbolo, essa foto é mais um símbolo desse momento em que o Lula tenta ir para a ofensiva depois de ficar tanto tempo, né, intocado, achando que era só administrar aqui dentro que ia tocar para frente. Não funcionou, nós entramos numa nova fase no Brasil. Nova fase que foi insuflada muito pela direita, pela ação da direita promovida lá no Congresso Nacional. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu encampar uma proposta que limita aqueles que podem recorrer ao Supremo em caso de desacordo com medidas votadas no Congresso Nacional. Vocês sabem, o PSOL entrou com uma ação contestando a derrubada do IOF por parte do Congresso. A ideia do Alcolumbre, que é do Centrão, veio depois que o governo decidiu também entrar com uma ação no STF contra a derrubada desse decreto do aumento do IOF no Congresso. O projeto ainda será elaborado, a ideia é apresentá-lo antes do recesso. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, Alcolumbre vai propor que os partidos políticos precisam ter um número mínimo de cadeiras no Congresso para que possam recorrer ao STF, porque hoje qualquer partido, né, com representatividade nacional pode entrar e questionar uma decisão do Congresso. Hoje basta ter um deputado ou senador. Ele quer restringir, talvez. Será que ele quer tirar o pessoal desse jogo? É muito sério se for isso, né? É muito sério. Bom, então é a reação do Centrão agora que o Lula e a esquerda foram para o contra-ataque. Quem começou esta guerra foi o Centrão. Não esperavam que o Lula tivesse força para contra-atacar ou disposição para isso.
Em viagem a Lisboa para participar do chamado Gilmar Palusa, que é esse encontro de políticos organizado pelo Gilmar, o ministro Gilmar Mendes, lá em Portugal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, conversou com ministros e auxiliares de Lula, que também estão lá na cidade, conversou sobre essa crise entre executivo e legislativo. Uma das conversas de Mota foi com o ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, o Jorge Messias. O Messias foi o responsável por ajuizar no STF a ação na qual o governo tenta reverter a derrubada do decreto do IOF. Então, é um personagem central, o Jorge Messias. No encontro, Mota teria sinalizado que não quer guerra com o governo. Não quer? Não quer? Quer sim, mas aqui está o Jorge Messias. Houve esse encontro lá em Lisboa. O Mota descreveu a conversa com o Messias como muito boa e institucional. Não dá para confiar no que ele disse, depois do que ele fez. Segundo o blog de um outro jornalista de Brasília, o Igor Gadelha, além de Mota, Jorge Messias também conversou sobre o tema. Além de conversar com Jorge Messias, o Mota também conversou sobre o tema com os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo. Gilmar Mendes disse hoje que a crise entre o governo Lula e o Congresso pode ser mais profunda do que a questão do IOF. É claro que é mais profunda, não é que pode, é mais profunda porque envolve a questão das emendas parlamentares. É claro, e isso está na mão do Flávio Dino, isso é o problema central. Além deles estarem preparando já uma candidatura contra o Lula em 26, eles querem que se interrompa a investigação que está na mão do Flávio Dino, que pode atingir 80 deputados por causa de desvio nas emendas parlamentares. Gilmar Mendes disse que é preciso que não se deixe escalar esta crise, porque depois a gente não consegue controlá-la, afirmou Gilmar Mendes. A declaração foi dada a jornalistas em Lisboa. Tem figuras da direita dispostas a negociar sobre o IOF. Mas será que é negociação ou é cilada? Como dizia aquele personagem na televisão. É cilada, Binho. Segundo a jornalista Daniela Lima, o senador Ciro Nogueira, que andou dizendo por aí que o objetivo era colocar o Lula de joelhos, afirma agora que se o governo quiser voltar à mesa, pode conversar. Então, não é que ele quer negociar. Ele quer o governo dobrado, se subordinando à pauta do Centrão para fazer o governo Lula sangrar até o final, sem reação, e com isso chegar fraco à eleição de 2026. Esse é o objetivo do Ciro Nogueira, objetivo do PP, o partido dele, do União Brasil. Né? Já falando em 2026, tem a manifestação também do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Ele foi questionado sobre se o partido dele pode apoiar o Lula em 2026. Deu uma entrevista à Globo News. E o Rueda disse o seguinte, que o partido já tem um pré-candidato, o Ronaldo Caiado, que é o atual governador de Goiás. E disse que o termômetro do partido é ter uma candidatura própria de centro-direita. Vamos ler o que ele disse exatamente? O presidente do União Brasil, que tem 3 ministérios no governo Lula, mas vota contra o governo o tempo todo. O partido exerce uma democracia interna, é um dos poucos partidos que respeita muito essa democracia. Eu vou rir, não é possível. Bom, hoje o termômetro do nosso partido é uma candidatura própria de centro-direita, esse é o tom que o União Brasil deve adotar. Trabalhamos fortemente na pré-candidatura do Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Ele disse que é pouquíssima, mínima chance de um acordo com o Lula para 2026. Bom, no meio dessa discussão sobre o IOF, e o Centrão, que ficou assustado em parte com a reação da esquerda, nas redes sociais, Hugo Mota virou alvo, o Centrão virou alvo, inimigos do povo, etc, etc. Compraram a briga, mas agora tentam mandar sinal de bandeira branca, tentando negociar. É uma falsa negociação, e o Lula sabe disso. Mas no meio desse debate todo, desse vai e vem, né, o PL, partido do Bolsonaro, tenta avançar com a pauta da anistia, achando que tem chance, como o Hugo Mota está pressionado pela esquerda, quem sabe o Hugo Mota encampa a pauta da anistia do Bolsonaro agora com mais entusiasmo. Laura Couto traz os detalhes para a gente. Rodrigo, os deputados podem votar a proposta da anistia antes mesmo do recesso parlamentar, que está previsto para a segunda quinzena desse mês, ou seja, daqui menos de 2 semanas. Isso porque o Hugo Mota prometeu ao Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, apreciar o tema ainda nesse semestre. No entanto, o texto vai ser modificado em relação à proposta original. O próprio Hugo Mota tem trabalhado com assessores uma proposta que não gere um embate jurídico,
um embate com o governo e com a população, mas que ao mesmo tempo agrade a oposição. O novo projeto deve anistiar os presos que já cumpriram 1/6 da pena. Então, apesar de já haver uma previsão legal para que eles deixem a prisão, a proposta deve promover algum tipo de anistia pelos crimes cometidos, ou seja, a pessoa vai ter a condenação excluída, Rodrigo. Seria a ideia, depois que cumprir 1/6 da pena, anistiar. Porque normalmente o que vale no Brasil, né? O Código Penal, Código de Processo Penal. A pessoa cumpre 1/6 da pena e aí progride, é o nome que se dá. Sai do regime fechado para o semiaberto. A ideia deles é, em vez de sair do fechado para o semiaberto, vai direto do fechado para a anistia. Isso poderia servir, inclusive, para o Bolsonaro. Se tomar lá 30 anos de cadeia, depois de 5 anos ele seria anistiado. É uma ideia que começa a circular e ganhar força lá na mão do Hugo Motta nesse momento de embate com o governo federal. Em meio à queda de braço do governo com o Congresso, o presidente Lula tende a não sancionar o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais, aprovado pelo Congresso na semana passada. O Congresso derrotou o Lula e o Haddad, alegando que não queremos aumento de impostos, estamos preocupados com o gasto público e, junto com isso, aprovou aumento de 18 deputados federais, explodindo o gasto com o parlamento. Lula tem até o dia 16 para sancionar ou não o texto que aumentou o número de deputados. Aliados dizem que hoje essa possibilidade está descartada. Lula não vai sancionar o aumento de deputados. E ele tem 2 cenários. Ou ele não se pronuncia, deixa para lá, e aí o Congresso é que é obrigado a promulgar o texto, ou então o Lula veta e obriga o Congresso a derrubar o veto e o Congresso ficar com a pecha de gastador, de querer aumentar as benesses, querer aumentar o número de deputados. Esse é o cenário nesta guerra aberta entre os poderes. Olha, Laura, a gente está falando desse cenário de confrontação e olha o que aconteceu hoje em São Paulo. Teve manifestação pela justiça tributária, que ganhou as redes sociais, mas agora sai das redes e vai para as ruas. Teve manifestação hoje dentro de banco, pedindo taxação dos super ricos e dos bancos. Conta pra gente, Laura. Isso, Rodrigo. Na manhã de hoje, manifestantes da Frente do Povo Sem Medo, junto com o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, eles ocuparam o saguão da sede do Banco de Investimentos Itaú BBA, pedindo pela taxação dos super ricos. O prédio fica localizado na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, e é avaliado em R$1,5 bilhão de reais. É considerado o prédio mais caro do país. A gente está vendo aí imagens, para quem está olhando pelo YouTube, a gente está vendo imagens da manifestação que aconteceu hoje. Os militantes exibiam faixas e cartazes exigindo justiça tributária, a inclusão dos milionários no imposto de renda e a inclusão do povo no orçamento. Entre algumas frases exibidas aí nos cartazes estavam: o povo não vai pagar a conta, chega de mamata e taxação dos super ricos já, Rodrigo. Importante a manifestação, e essa chega de mamata, Laura, ganhou muita força nos memes aí da internet, aquela fotografia do chega de mamata e o Hugo Motta tomando uísque numa festa de São João. Aqui a gente tem no telão algumas dessas faixas que a Laura citou. O povo não vai pagar a conta, deixa eu ver se a gente consegue. Aí, taxação dos super ricos. Olha só, o Lula levantou esse cartaz na Bahia. E essa juventude aqui em São Paulo exibe a mesma faixa tomando o prédio do Itaú em São Paulo. É uma tomada muito simbólica. É uma reconexão, talvez, eu não quero ser otimista, porque a gente também depois quebra a cara, mas parece uma reconexão entre as lideranças da centro-esquerda, do setor aí popular e democrático, e as pautas que realmente interessam aos trabalhadores brasileiros. E pode ser uma conexão entre rede social e rua. O povo não vai pagar a conta, taxação dos super ricos, prédio do Itaú ocupado e aquela campanha pela taxação dos BBBs. Bilionário, banco, que está aqui, e Bet. Falta ocupar uma sede de Bet. Mas as Bets, nem sei se tem sede, né? Tudo espalhada por aí. Banco, pelo menos, tem endereço. Bet, nem isso. Banco, você consegue ir lá e cobrar. Saber quem é o dono, inclusive, do banco. A Bet, tudo esquisito, né? Tem muita sede fora do Brasil, inclusive. Só para concluir esta questão aqui da reconexão da esquerda com as ruas, parece que pode acontecer. O Centrão, como eu disse agora há pouco, quando derrotou o Lula no Congresso, tinha como objetivo estabelecer uma derrota definitiva e colocar o Lula de joelhos. Pode ter sido um tiro no pé, como já disse a Heloísa Vilela aqui no ICL.
parece que em vez de colocar o PT e o Lula de joelhos, o Centrão conseguiu reabrir a capacidade dos setores de esquerda de ir para a rua. Abriu a porta para uma nova fase de reivindicações. É uma nova fase que começa nesse governo Lula 3 e esta tomada do prédio do Itaú na Faria Lima é muito simbólica do que está acontecendo. Vamos falar da extrema-direita. Eu disse que a gente voltaria, né? O líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcanti, enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp do PL pedindo que os parlamentares poupem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está de repouso por orientação médica, que ele seja poupado de qualquer agenda pública no mês de julho. Tem aqui a mensagem enviada pelo Sóstenes, a gente pode colocar aqui na tela a mensagem do Sóstenes no grupo de WhatsApp. Amigos, atendendo um pedido médico e também o pedido da nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro, eu acho curioso, porque quando ele chama de eterna primeira-dama, ela vai ficar sempre com esse cargo. E aí talvez não seja muito a ideia de que ela ocupe a presidência, né, como candidata apoiada pelo Jair. Solicitamos a todos os parlamentares que não façam convites para nenhuma viagem do presidente ao longo do mês de julho. Ele precisa de muito repouso para se recuperar 100% do processo de recuperação, Bom, enfim, é aquele jeito esquisito dos bolsonaristas escreverem. Vamos poupar o nosso eterno presidente, por favor, diz o Sóstenes, lembrando que os médicos, né, Cláudio Birolin e Leandro Echenique, recomendaram repouso de um mês ao ex-presidente, com o objetivo de garantir a completa recuperação daquela internação prolongada que ele teve, mais uma cirurgia, mas daí ele subiu no caminhão de som outro dia lá na Paulista, gritou, falou alto, falou mal do STF, aí ele tem saúde. Para ir no caminhão, na Paulista, ele está bem de saúde. Para enfrentar o julgamento daqui a 2 meses, parece que ele não está muito bem de saúde. E aí, não só mandaram a mensagem no grupo do PL, como fizeram vazar a informação para ir construindo a narrativa de que é um presidente que precisa de prisão domiciliar. É o que eles estão construindo com esse tipo de informação. Vamos falar mais da extrema-direita. O deputado licenciado Fujão, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, saiu em defesa, presta atenção, saiu em defesa do ex-advogado do Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten. O filho do ex-presidente elogiou a lealdade de Van Garten e afirmou que a demissão, porque o Van Garten foi demitido do Partido Liberal, ele disse que essa demissão foi, no mínimo, confusa. Van Garten era secretário de comunicação do PL e a Laura tem mais informações para explicar esse rolo aqui. Diga lá, Laura. Rodrigo, o Eduardo Bolsonaro compartilhou na sua conta no X um trecho de uma entrevista do Van Garten à CNN. Nesse post, o Eduardo disse que o advogado teria 1000 motivos para se revoltar e jogar pedras contra o Jair Bolsonaro e o Partido Liberal, mas que ele mantém a postura e segue ajudando naquilo que é possível. Para quem não se lembra, o Van Garten foi demitido do Partido Liberal em maio desse ano, a pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por conta de um vazamento de uma conversa do Van Garten com o tenente-coronel Mauro Cid. Nessa conversa, eles discutiam sobre a possibilidade da Michele ser lançada candidata à presidência e o Mauro Cid disse que preferia o Lula e o Van Garten concordou, por isso ele acabou sendo demitido. A gente tem imagens aí, eu acho, dessa conversa, mas de qualquer forma, mesmo depois da demissão, o advogado Fábio Van Garten declarou que continua sendo um fiel defensor e escudeiro da família Bolsonaro e reforçou que apoiaria uma candidatura do ex-presidente e dos filhos dele, mas não falou que apoiaria uma candidatura da Michele, Rodrigo. É isso, enquanto a Laura falava, você viu aí na tela, a nossa equipe colocou a conversa entre Mauro Cid e Van Garten, que eles diziam isso daí, tá aqui também, tá aqui no nosso telão, né? Pô, a Michele, hein? A Michele é complicada. Acho que eu prefiro votar no Lula, diziam eles, Mauro Cid e Van Garten. E aí a Michele pediu a cabeça do Van Garten. O que significa agora o Eduardo sair em defesa publicamente do Van Garten? Primeiro, é um recado para a Michele, do tipo, não deixamos os nossos pelo caminho. E o Van Garten conhece muitos segredos das operações bolsonaristas. Então, primeiro é um recado para a Michele. E segundo, é um sinal interno para o PL, do tipo não, no seguinte sentido, há divergências. A Michele é uma coisa, os filhos do Jair Bolsonaro são outra coisa. E, a essa altura do campeonato, não tenho dúvida que o nome mais forte dentro da família Bolsonaro e o nome que o Jair Bolsonaro gostaria de ver como candidato é o Eduardo Bolsonaro, acima da Michele e acima do Tarcísio.
Isso está muito claro. E o Eduardo vai dando esses sinais, essas estocadas assim, para ir deixando também isso claro, inclusive para a turma da direita. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Tércio Arnaud, está depondo na sede da Polícia Federal em Brasília nesse momento. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos no caso da ABIN Paralela. A oitiva começou às 3 horas da tarde. Ele foi acompanhado do advogado Eduardo Kuntz, que também depôs esta semana na PF, só que em São Paulo, né? O Kuntz também é advogado do Marcelo Câmara. Então, esse Eduardo Kuntz é advogado dos dois, do Marcelo Câmara e desse aqui que aparece na fotografia. Opa, esse aqui que aparece na fotografia, que é o Tércio Arnaud. Laura Couto. Rodrigo, o Tércio Arnaud ele é suspeito de integrar o chamado Gabinete do Ódio, aquela estrutura que funcionava dentro do Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro para disseminar notícias falsas e atacar políticos e personalidades da oposição. O Gabinete do Ódio era comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, o filho do ex-presidente. O Tércio Arnaud ele foi assessor do Bolsonaro e tinha a função de cuidar das redes sociais dele e durante aí o começo do governo do Bolsonaro. Mas é importante ressaltar que o Tércio Arnaud não está entre os 36 indiciados pela Polícia Federal no inquérito da ABIN Paralela. Muito bem, Laura. Eu queria fazer mais um registro aqui no campo da extrema-direita. A defesa da deputada Carla Zambelli pediu à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que seja realizada uma acariação entre ela e o hacker Walter Delgatti. Mas como? A acariação onde? Em Roma? Vai ser o Papa que vai organizar a acariação? Em Veneza? Lá nas gôndolas? Como é que vai ser isso? A Zambelli está escondida, né? De qualquer maneira, o pedido se refere ao processo que pode levar à cassação do mandato dela por invasão ao sistema do CNJ. A gente vai continuar acompanhando este caso da Carla Zambelli, que está lá escondida, está muito estranho, né? Está protegida por gente importante lá na Itália, com certeza. Bom, gente, um registro aqui também sobre a Juliana Marins, a brasileira que morreu depois de cair naquela trilha lá na Indonésia, no vulcão. O corpo da Juliana vai ser velado amanhã em Niterói. A cerimônia terá início às 10 horas, será aberta ao público até meio-dia e depois restrita para a família, né? No cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, lá na região metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo da jovem passou por uma segunda autópsia ontem, realizada pelo IML no centro do Rio de Janeiro. Importante para saber em que momento que ela morreu e quais as circunstâncias exatas, o que causou exatamente a morte da Juliana. Um laudo preliminar deve ser divulgado nos próximos dias. Agora uma nota inacreditável que tem a ver com o poder imperial do Donald Trump. Sabem o Hugo Calderano, super mesa tenista brasileiro, campeão do tênis de mesa, número 3 do ranking mundial? Ele não pôde embarcar para a disputa do Grand Smash de Las Vegas, nos Estados Unidos, devido a um problema no visto. Olha só essa história. O torneio vai começar amanhã, é uma espécie de Grand Slam do tênis de mesa. Um dos principais eventos do esporte em que ele é top 3, o brasileiro. Ele tem passaporte português e, como tem cidadania portuguesa, ele precisava apenas preencher um formulário. É assim, né, para quem tem cidadania europeia em geral. Você só avisa, estou indo para os Estados Unidos. E quando ele preencheu, veio o aviso, você não pode entrar nos Estados Unidos. Sabe por que ele não pode entrar nos Estados Unidos? Porque ele esteve em Cuba. Então, o Hugo Calderano está proibido de participar de um campeonato de tênis de mesa em Las Vegas, nos Estados Unidos, porque ele participou em Cuba de um outro torneio em 2023. E segundo uma lei norte-americana, a pessoa não pode entrar nos Estados Unidos sem visto se tiver visitado Cuba depois de 2021. Olha que barbárie promovida pelos Estados Unidos e pelo Donald Trump. A barbárie que só não é maior do que o Estado de Israel promove lá na Palestina também, com apoio de Trump. Eu vou só fazer o registro. 94 palestinos foram mortos entre ontem e hoje, vítimas de ataques aéreos e tiroteios israelenses. 45 das 94 vítimas foram atacadas enquanto buscavam ajuda humanitária. É o genocídio patrocinado pelo regime sionista de Israel e pelos Estados Unidos. Aí as imagens de Gaza. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria aqui em mais uma edição do ICL Urgente. Laura, eu estou vendo a flor ali atrás. Sabemos por que está essa flor ali, né? Aliás, ela ali,
a nossa querida aniversário Gabi. Da Gabi Varela. Feliz aniversário, Gabi. Da Gabi. É isso. A Gabi mandando tchau ali pra gente. Daqui a pouco a Gabi vem pro estúdio com o Chico Sá, o Juliano Medeiros. Não sei se ela vai trazer a flor, mas parabéns para nossa Gabi. É isso, gente. Eu queria agradecer a todas e todos e deixar um último recado aqui. Quem tem um negócio ou sonha em empreender, sabe como é difícil buscar informações confiáveis sobre isso. O Eduardo Moreira preparou um livro com ferramentas práticas, estudos de caso sobre empreendimentos. Hoje, às 8 horas, o Edu Moreira vai lançar o novo livro dele, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Está aqui no telão, eu vou virar aqui para o telão, né? E queremos você com a gente nessa. Olha só o convite que ele mandou para a gente. Você pode assistir clicando icl.com.br/livroedu. icl.com.br/livroedu. Fica o convite hoje, 8 horas da noite. Tem vídeo? Então vamos assistir o vídeo, vamos lá. Fala, turma! Hoje à noite a gente tem um encontro muito especial. Às 8 horas da noite eu vou fazer um lançamento online do meu mais recente livro, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Vocês sabem, né, que eu sou um empreendedor em série. Já abri várias empresas na vida, muitas que deram até bastante errado e outras que deram muito certo. E eu resolvi reunir tudo que eu aprendi, mas coisa de verdade, ciência, né? Dados, coisas que vocês podem fazer e replicar nesse trabalho. O livro está maravilhoso e vai ajudar muita gente. Tem muitas novidades que eu vou anunciar referentes ao livro nesse lançamento. E além disso, hoje à noite vocês vão ter a possibilidade de adquirir o livro autografado por um preço mega especial. E também eu vou ensinar para vocês algumas coisas que estão lá no último capítulo do livro, que são os conselhos de Eduardo Moreira. Uma noite mega especial e que eu conto com todo mundo junto para a gente poder celebrar. 13º livro, caramba, que alegria, gente. Cada livro que nasce a gente sabe que é uma história que fica aí para sempre. De noite a gente se vê, um abraço. O convite, parabéns, Edu, 13º livro, hoje, 8 da noite, icl.com.br/livroedu, e você participa com a gente. Obrigado, ICL, gente, volta amanhã e agora vem aí o N2. Valeu, gente. Fala, turma! Hoje à noite a gente tem um encontro muito especial. Às 8 horas da noite eu vou fazer um lançamento online do meu mais recente livro, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Vocês sabem, né, que eu sou um empreendedor em série. Já abri várias empresas na vida, muitas que deram até bastante errado e outras que deram muito certo. E eu resolvi reunir tudo que eu aprendi, mas coisa de verdade, ciência, né? Dados, coisas que vocês podem fazer e replicar nesse trabalho. O livro está maravilhoso e vai ajudar muita gente. Tem muitas novidades que eu vou anunciar referentes ao livro nesse lançamento. E além disso, hoje à noite vocês vão ter a possibilidade de adquirir o livro autografado por um preço mega especial. E também eu vou ensinar para vocês algumas coisas que estão lá no último capítulo do livro, que são os conselhos de Eduardo Moreira. Uma noite mega especial e que eu conto com todo mundo junto para a gente poder celebrar. 13º livro, caramba, que alegria, gente. Cada livro que nasce a gente sabe que é uma história que fica aí para sempre. De noite a gente se vê, um abraço. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.